Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, continuando as perguntas, eu de facto queria começar por este tema dos professores, porque é um assunto que também tenho vindo a acompanhar. Já várias vezes nesta legislatura tenho dito no plenário, até quando discutimos em largos pacotes sobre professores, tenho dito que acho que é urgente uma revisão da formação, da seleção, do recrutamento e da progressão na carreira dos professores, que isso falha. Não sendo uma coisa muito popular, mas agora de repente até parece que encontrei algum eco na entrevista da Sra. Secretária de Estado e já lá irei. Mas vamos por partes. Começando por um contexto. Recentemente foi publicado um estudo do LOG que dá conta de algumas coisas que até eu não estava à espera de encontrar, que achei estranhas, mas enfim, que são resultados do estudo, que se apoia no conceito de valor acrescentado do professor e que nas suas conclusões diz uma delas que nós já conhecemos, mas que aqui vem fundamentada. Diz que os professores são relevantes para o desempenho escolar do aluno e existe uma heterogeneidade significativa em termos do impacto nos resultados. E dão um exemplo. Dizem, no terceiro ciclo, por exemplo, em língua portuguesa, se todos os professores passassem do percentil 10 para o percentil 90, isso faria com que a percentagem de alunos com nota negativa passasse de 48% para 10%. E a percentagem de alunos com nota máxima de 5 valores passaria de 0 para 9%. Ou seja, no fundo dizer, os professores não são todos iguais e, portanto, consoante são melhores ou piores professores, isso tem um impacto direto nas aprendizagens e nas avaliações dos alunos. Pronto. Isto é um ponto de partida, porque, de facto, se é assim, se os professores não são todos iguais, não é a mesma coisa ter o professor A, B ou C, isso tinha que ter reflexo na maneira como nós recrutamos e fazemos progredir na carreira os professores. A Sra. Secretária de Estado dá uma entrevista em que abre algumas pistas neste sentido e parece-me muito bem. Por exemplo, pergunta-lhe, os concursos vão continuar a ser centralizados no Ministério da Educação? E a Sra. Secretária de Estado diz, bem, para já vai estar centralizada, mas vamos ter que pensar em situações específicas para escolas como as que estão em territórios STEIP. Eu já disse isto uma vez, eu acho graça a isto, porque quem mudou isto foi este Governo. Aliás, o Governo anterior é este, mas que na prática é o mesmo, não é? A contratação nas escolas STEIP com contrato de autonomia tinha uma margem de discricionariedade de 50% de graduação profissional, 50% de uma avaliação. E isso foi deitado abaixo por este Governo. Portanto, eu suponho que seja o reconhecimento de um erro, mas que eu acho muito bem, toda a gente erra, e, portanto, isto é um bom caminho e é um caminho certo de ir quebrando um centralismo que tem esta premissa errada na base de que todos os professores têm o mesmo desempenho, que não têm. Depois também fala na vantagem de dizer, há pessoas que estão em diferentes fases da vida e têm pretensões diferentes. Uma pessoa no início de carreira tem mais flexibilidade para ir para pontos do país que outros mais à frente não têm. Certíssimo, é verdade, não têm filhos, não têm tanta coisa, e faz todo sentido. A entrada na carreira feita de uma forma só não dá resposta a esta heterogeneidade de situações que neste momento já existem. Então o que eu pergunto é, nesse decreto que vai ser apresentado em setembro ou no princípio das negociações, que outras soluções de entrada na carreira é que vão estar abertas? Qual é esta heterogeneidade? Deixa de ser só uma lista graduada? Que outras formas é que haverá de entrada? Depois também falou agora na profissionalização em serviço, o que me parece, face à escassez de professores em alguns grupos de recrutamento, abrir a possibilidade de uma pessoa licenciada numa determinada área científica poder ir dar aulas e profissionalizar-se entretanto. É isto que estamos a falar aqui? É essa a sua ideia? Eu parece-me lindamente, mas não sei se as pessoas com quem os senhores têm que negociar o Orçamento de Estado vão achar assim tão bem. Pronto, como não é comigo, estou só a dar o alerta. Entretanto, ainda sobre o tema de professores, eu recebi insistentemente uma nota que veio em carta aberta no Observador, agora há pouco tempo, sobre um professor que tem um determinado grau de incapacidade, 68%, por essa razão só concorre a horários limitados e ao concorrer a horários reduzidos, acontece que nunca consegue aceder à primeira prioridade, na qual tem cotas para poder chegar aos quadros. E, portanto, o que ele diz, basicamente, é que a única resposta que teve, para além, vamos dizer assim, do mimo do Sr. Presidente da República, a única resposta que teve foi da Direção-Geral do Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, que diz, cumpre informar que registramos as suas preocupações e lamentamos a sua situação pessoal, parece-me curto.
E de resto, que mandou também cartas ao Ministro da Educação e à Sra. Secretária de Estado e não recebeu resposta e, portanto, mais uma vez vai concorrer para horários incompletos, já cumpriria os requisitos da norma travão e, portanto, vai ficar limitado. Trago este caso, eu não costumo trazer casos únicos, casos isolados, o papel nosso não é resolver caso a caso, mas acho que isto ilustra bem uma certa dissonância de discurso de inclusão nas escolas que aqui, sinceramente, tem que ser trabalhado, porque há qualquer coisa que não está a bater certo e vale a pena olharmos para este caso para que seja corrigido. Aproximando-me do final, gostava de falar ainda, só por curiosidade também, em que é que está o piloto de desmaterialização de manuais escolares, que foi lançado, salvo erro, há 1 ano ou 2, já não sei bem por causa do Covid, confesso, e que gostaria de saber exatamente quando é que entra em vigor e em que anos. Quando é que passa de piloto a uma experiência mais massificada e a começar será por que anos? Estou a falar do piloto de desmaterialização dos manuais escolares. Finalmente, assunto que tem a ver com o Conservatório e nem de propósito porque acabou de sair uma notícia no Público às 7 horas que diz que as obras no Conservatório vão finalmente começar. A obra foi adjudicada no valor de 13 milhões de euros. Porquê é que eu trago aqui o assunto? Provavelmente não é pelo ângulo esperado, é porque tivemos aqui uma audição recentemente com a Escola de Dança do Conservatório, que nos trouxe uma perspectiva um bocado estranha e eu gostava de aproveitar que aqui estão a equipa da Educação para nos ajudar a perceber o que é que se passa. E é o seguinte, aparentemente vai avançar a obra, mas aparentemente também a Escola de Dança diz que o desenho do caderno de encargos não corresponde àquilo que são as suas expectativas e, portanto, estão em total desacordo com isso, porque não, pronto, o que eu preciso saber é o esclarecimento. E, portanto, estão em total desacordo com o plano que está em marcha, coisa que também me espanta e disse, porque este não é um assunto que é tudo menos novo, não é? Portanto, dizem que têm falado com várias câmaras municipais, que falaram com a Câmara Municipal de Lisboa, que lhes disse que o assunto estava a ser resolvido pelo Ministério, mas depois o vereador do Bloco diz que vai abrir, ia lançar uma moção para pedir que, para a solução temporária, é certo, mas para pedir que o Governo cedesse temporariamente o Palácio Valadares, que está fechado neste momento e que poderia ser cedido. E, portanto, eu pergunto se esta solução temporária vai ou não existir. Em paralelo, para a solução temporária e para a solução definitiva, a Câmara Municipal de Oeiras ter-se-á chegado à frente e terá dito que nós temos aqui a possibilidade de fazer instalações de raiz, portanto, ignorem a obra que está a ser feita no Conservatório, porque tem aqui uma solução alternativa. E nós aqui no Parlamento, como temos projetos de solução pendentes, eu gostava de saber em que é que ficamos, porque eu acho que um bom uso dos dinheiros públicos não é duplicar infraestruturas por todo o lado. E, portanto, quais foram as conversas tidas, concluo assim, quais foram as conversas tidas entre o Ministério, o diretor da Escola de Dança e as associações de encarregados de educação para garantir que há aqui um mínimo de bom senso e que nós estamos a trabalhar no mau sentido da descentralização neste caso, parece-me. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, ou quem delegar. Tenham a bondade. Eu vou falar sobre esta questão do Conservatório, da Escola do Conservatório Nacional, da Escola de Dança do Conservatório Nacional. Como sabem, o Conservatório Nacional tem duas estruturas, duas unidades orgânicas, a Escola de Música e a Escola de Dança, que, ao contrário do que tinha sido feito até aqui, o Governo anterior decidiu fazer uma intervenção via parque escolar no edifício que está no bairro Alto. A opção podia ter sido outra, mas a opção foi fazer com que aquele espaço, que era acarinhado por todos, inclusivamente pelas duas direções da escola, as duas direções das duas escolas, pudesse servir para o efeito, para ser Conservatório Nacional, tanto Escola de Música como Escola de Dança. O investimento é muito significativo, como sabem, é 13 milhões de euros agora, porque, entretanto, já foram feitos os trabalhos pelo primeiro empreiteiro. E todos se recordarão que nós lançamos a obra... Não, mas é importante explicar, porque o que aconteceu foi o que infelizmente às vezes acontece. Lançamos a obra no Camões e ela vai a bom ritmo, lançamos a obra no Parque das Nações, só para dar 3 exemplos, aqui no Conselho de Lisboa. Obras feitas pela Parque Escolar, lançamos a obra no Parque das Nações e, entretanto, já está concluída a parte que o Ministério da Educação ficou responsável por fazer e já foi inaugurada. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de estar na Escola Secundária Camões e a obra está a ser feita e no Conservatório Nacional aconteceu algo que infelizmente às vezes acontece, que foi
o empreiteiro que lá estava abandonou a obra e, segundo sei, isto não tenho, inclusivamente num processo de falência da estrutura, mas abandonou a obra. O que é que tivemos que fazer? Reavaliar aquilo que estava feito, obviamente com todas as consequências judiciais para a empresa, e lançar um novo concurso, saber o que é que estava feito, saber o que é que era preciso fazer, lançar um novo concurso. Entretanto, o concurso foi lançado, entretanto, já existe quem faça a obra e, basicamente, estamos a seguir o seu percurso. Para todo este intermezzo, não é? Para todo este entretanto, foram encontradas soluções. Para a Escola de Música na Junqueira, na escola Marquês de Pombal, onde se fez uma intervenção de quase 1 milhão de euros para poder acomodar lá a escola e foi também trabalhado com a direção da escola um conjunto de soluções para que a Escola de Dança pudesse continuar a funcionar, nomeadamente na Academia de Ciência, e é a Parque Escolar, enquanto faz as obras, que está a arcar com essas despesas. Dito isto, é a intenção continuar com aquilo que estava proposto, mas dentro da razoabilidade, todo o trabalho do desenho funcional das obras foi feito com as direções das escolas, aliás, como é hábito, tanto da administração escolar como da Parque Escolar, e isso há sempre uma intervenção, tanto nas obras feitas por nós, como pelas obras, por exemplo, do PT 2020, que foram feitas pelas autarquias. Ninguém quer ter um destinatário final que não esteja contente. Se neste momento existem entidades, nomeadamente autarquias, que vão aliciando com melhores condições, com outras localizações, obviamente que isso poderia acontecer, mas o Ministério da Educação tem como prioridade a instalação das duas escolas naquele local. É para isso que está a gastar o erário público em muitos e muitos milhões de euros. Neste segundo concurso, são cerca de 13 milhões de euros, é mesmo muito dinheiro. Aquele não é um edifício qualquer e uma intervenção ali custa muito dinheiro, e nós entendemos que pela centralidade daquele edifício, o centro de Lisboa não tem que ser um sítio só para os turistas, tem que ser um sítio para as pessoas viverem. Aliás, como a Câmara de Lisboa tem dito tantas vezes e tem feito por isso, e por outro lado é preciso também existirem escolas. E nesse sentido é importante fazer. Relativamente ao Palácio Valadares e à possibilidade da utilização do Palácio Valadares, entretanto, como sabem, o Palácio Valadares foi uma escola, esteve na Parque Escolar, neste momento não está no universo do Ministério da Educação, está no universo do Ministério das Finanças, por isso, se houver qualquer entendimento por parte da Câmara de Lisboa e do vereador do Bloco de Esquerda de fazer o que quer que seja, obviamente está no seu livre-arbítrio. Agora, a opção do Ministério da Educação é fazer com que a escola possa funcionar naquela escola que está a ser intervencionada, que é uma escola que eu sei que tanto antigos como atuais alunos prezam muito e querem ver requalificada. Só para deixar clara esta questão. Ia dar a palavra à senhora. Muito bem, senhora Secretária de Estado da Educação, Inês Ramírez, tenha a votar. Obrigada, Sr. Presidente. Indo aqui aos temas que a senhora deputada Ana Rita Bessa trouxe, dizer-lhe que, efetivamente, foi este Governo no mandato anterior que acabou com uma BCE, mas por causa dos problemas que a BCE tinha relativamente a uma falta de transparência que havia neste género de concurso. Naturalmente que esta maior autonomia de que agora falamos, numas escolas como a TAPE, tem de ter um acréscimo grande de toda essa exigência de regras para que o que se pretende é salvaguardar que nestes territórios, que em algumas escolas nós chegamos a ter 50% de desistências daquilo que é a colocação de professores a nível centralizado, se adequa ao perfil, mas que cumpra naturalmente as regras de transparência, todas aquelas que dentro da administração pública são muito importantes. Sendo que anteriormente também eram os próprios diretores que se queixavam da carga burocrática que estes representavam, mas também são agora os diretores das escolas TAPE que nos dizem: nós precisamos de um perfil ajustado aqui aos nossos territórios. Depois, quando falava nas entradas da carreira, estava a falar em que, havendo duas possibilidades de entrada, que aqui é entrada diretamente em quadro de agrupamento ou de escola ou quadro de zona pedagógica, atendendo às disponibilidades dos concursos, os docentes podem jogar precisamente porque, estando em fases de vida diferentes, em alguns casos já tendo a residência fixada, até podem preferir ficar num quadro de zona pedagógica mais próximo dessa residência do que ficar num quadro de escola ou de agrupamento mais longe, que, dando maior estabilidade, ao fim e ao cabo, não lhes permite essa aproximação à residência. Depois,
Por fim, queria falar do caso do docente que escreveu e que trouxe aqui, porque, naturalmente, enquanto governante, incomoda quando nós percebemos que há certos automatismos que não dão a resposta que as pessoas precisam. Mas para lhe dizer que esta sinalização ou o silêncio de um membro do governo não quer dizer que não esteja atento. E esta questão em concreto, sendo que eu entrei em setembro e eu só tive acesso, ao fim e ao cabo, aos recursos hierárquicos que me trouxeram este tema, já tinha sido sinalizada e estava sinalizada. Ou seja, é efetivamente uma necessidade de nós tornarmos igual, tratarmos de forma desigual o que é desigual. E aqui, naturalmente, que pessoas com um grau de incapacidade que nem sequer lhes permite entrar numa norma travão não estão a ser tratadas desta forma e agora numa revisão teremos que ter em atenção esta questão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado Inês Ramires. Se me permitem só, aliás, como fizemos, se recordam, por exemplo, relativamente aos docentes cegos que tiveram a possibilidade de permanecer... Já temos o tempo ultrapassado. Pensei são que 7 minutos. São 7 minutos. Só para recordar, recorda-se do caso dos docentes cegos que tiveram a possibilidade de ficar na mesma escola uma vez que conheciam. Temos tido atenção a todas essas matérias, só queria deixar... Muito bem, deixa a luz